Seguinte, a gente tá fazendo um projeto muito bonito que se chama Leadcast, um podcast feito para estudantes de jornalismo. E o que se trata? Eu vou atrás de jornalistas e profissionais do jornalismo que trabalham hoje no que a gente quer viver, que é do puro jornalismo. A gente fica 4 anos fazendo curso e a gente fica aprendendo na teórica, mas quem saiu da teórica e está na prática, meus amigos, tem uma carreira grande e experiências que a gente também quer escutar. Então eu vou tentar ir atrás para vocês de bastidores, histórias e também perguntas que vocês queiram fazer. Eu vou tentar responder. Tentar responder não, né? Eu vou levar a pergunta sua para o profissional responder para você. Então é isso, gente. Esse é o Leadcast, um podcast feito para estudantes de jornalismo. Eu já te conheci, a gente acha que já se conheceu, só que acredito que você não vai lembrar de mim porque já passou muito tempo. Acho que foi uma vez quando a gente se encontrou na Universidade de Tuiuti e você estava apresentando, acredito que era um evento, não me lembro direito, mas você me falou sobre uma ideia, sobre as Catarse, e esse negócio ficou na minha cabeça, assim, por um bom tempo, porque, se eu não me engano, era aquela narrativa em relação ao herói e como você constrói a história. Então, isso que grudou, tipo, acho que na minha cabeça desde aquele encontro que a gente teve. Eu estava apresentando o evento naquele dia e muito provavelmente a gente conversou sobre arquétipos, né, que são os tipos de personagens que foram listados pelos gregos, mas a gente encontra isso em diversas outras culturas, mas eles fizeram pelo menos uma lista e o que você está citando aí, por exemplo, é o arco do herói. É algo que a gente vê nas narrativas que a gente conta no dia a dia, aparece diretamente, por exemplo, você vai contar uma história com E e indiretamente nas histórias com H. E sabe o que é interessante? É acompanhar a vida de um profissional, porque hoje eu estou quase saindo da universidade, você já está há muito tempo já na sua área de profissão, e é interessante que eu comecei a te acompanhar a partir desse momento, porque a gente teve aquela troca de ideia e foi muito legal. E daí, depois de uns tempos, acho que passou algum tempo, eu vi que você foi para... Eu lembro que você estava na Record, se eu não me engano. Se eu não me engano, quando você estava aqui em Curitiba, você estava na Record. E daí depois eu vi que você foi para CNN. E daí eu fiquei, caraca, cara, o Jairo foi. E daí eu fiquei pensando assim, né, tipo, como que aconteceu tudo isso assim? Porque a ideia desse podcast é falar sobre, literalmente, o que os estudantes querem saber. E eu pedi hoje de manhã para vários estudantes fazerem diversas perguntas, é claro. E uma delas já foi direto no assunto. Saber como que funciona a CNN. Porque é uma curiosidade interessante, porque você é a nossa representação em veículos que a gente sabe que eles são grandes. Então, isso chama muita atenção. E outra coisa também em relação... Depois eu falo, mas eu quero saber como foi chegar na CNN e tá onde você tá agora, atualmente. Bem, foi fruto de bastante trabalho, né? Eu já estou trabalhando como repórter há cerca de 12 anos. Estudei, me formei aí em Curitiba e já passei por alguns veículos aí, já fiz muitos trabalhos bem diferentes uns dos outros, né? Já trabalhei na parte técnica de televisão, já carreguei muito cabo, já trabalhei como editor, já trabalhei na programação de TV, no setor de master. Depois, quando eu estava fazendo faculdade de jornalismo, aí já vieram alguns estágios em rádio e depois em televisão. Eu já trabalhei... Hoje a TV evangelizar, né? Na época nem existia isso. Na época do Padre Reginaldo, a gente fazia um programa de televisão lá, que tem até hoje, que é o Evangeliza Show. Lá eu já fazia algumas reportagens, trabalhei na TV Educativa do Paraná, eu fui funcionário público durante um tempo, passei no concurso,
E depois disso eu acabei saindo, fui trabalhar numa TV chamada OTV, ela não existe mais, mas foi um braço da RPC, que era uma TV a cabo. De lá um dia, o diretor de jornalismo da época, que era o Wilson Serra, me viu trabalhando, gostou e me chamou para apresentar o Plug. E eu fiquei um tempo apresentando o Plug, concomitantemente eu apresentava também, eu fazia algumas reportagens para o Paraná TV primeira e segunda edição. Pouco tempo depois surgiu uma oportunidade de trabalhar no esporte, aí fiquei mais um tempo atuando na reportagem, fazia eventualmente a apresentação do Globo Esporte em Curitiba. Fiquei um tempo no Estúdio C, que é um programa de entretenimento que tem até hoje também, né? Não foi uma experiência que eu tenha gostado muito, acabei saindo da RPC, fiquei mais uns anos trabalhando na Rede Massa, na afiliada aí do SBT, aí eu fiz de tudo, fiz matérias esportivas, fazia bastante matéria policial e fazia a cobertura da Lava Jato. Na cobertura da Lava Jato foi que eu aproveitei para fazer entradas para a rede, né, para o Nacional, produzir reportagens para o Primeiro Impacto Nacional, produzia também para o SBT Brasil, e aí cheguei a ficar cerca de um mês, mais ou menos, trabalhando na RIC, quando eu saí de lá, produzi algumas matérias na Record. Os balanços gerais e cidades alertas, né, eu brinco isso colocando no plural porque fazia tanto para o local quanto para o nacional, e aí nisso veio um convite para a CNN, recebi pelo Instagram, um dos meus chefes, que é meu chefe até hoje, viu fazendo reportagem na rede, gostou do meu material, e aí a gente conversou, fiz uma entrevista e fui contratado. Fiquei trabalhando por quase um ano no Rio de Janeiro, foi no ano da pandemia, foi um período bastante difícil, né? Não só para mim, como para todos nós, infelizmente, e depois eu me mudei aqui para São Paulo, desde então estou aqui. Mais recentemente, eu estava fazendo reportagem até então, apresento ainda os jornais aos finais de semana, e seguir na reportagem. Agora, a questão de um pouco menos de um mês, eu deixei a reportagem, estou na apresentação dos nossos blocos de esporte, o CNN Esportes, que estreou aqui na nossa emissora. Sábado agora eu comecei um programa novo também, Pop Verso, que é apresentado pela Mari Palma e pelo Felipe Ciani, e eu faço também a parte de esportes daquele programa. Basicamente é isso. Enquanto você foi falando, uma das perguntas que eu montei seria em relação, por exemplo, o que você mais gostou de fazer e o que você mais odiou de fazer dentro do jornalismo enquanto você foi seguindo esse caminho e chegou na CNN hoje? Seguramente a economia é a coisa mais chata que eu acho que tem dentro do jornalismo, algo que eu tenho muita dificuldade de entender. Eu tenho pouco repertório, então eu não gosto de fazer cobertura dessa área. Faço, já fiz cobertura de vários encontros, reunião do Copom, esse tipo de coisa, assim, mas no fim eu acho um tanto quanto chato. Agora, o que eu mais gostei de fazer, tem muita coisa. Eu gosto porque eu acho que a gente pode sair um pouco mais da caixinha. Agora, tem outras coberturas que são muito interessantes, né? Política, por exemplo, é uma das minhas prediletas. Eu gosto também de fazer cobertura do policial. Policial, para mim, é sempre uma boa oportunidade de pensar formas novas de contar a história. Eu gosto muito da ideia de storytelling. O storytelling e aquilo que a gente conversou, quando você falou desse encontro que a gente teve aí em Curitiba, na Universidade de Tuiuti, a coisa dos arquétipos eu aprendi lá, né, de como desenvolver um personagem e tal. Isso é o que eu gostei muito de fazer dentro do jornalismo, esse desenvolvimento de personagens, de como contar isso dentro das histórias, de fazer de uma forma mais atrativa. Então, eu acho que dá para elencar essas coberturas aí. Tem outras que eram muito legais também, né? Jornalismo de entretenimento, de celebridade, já fiz também. É muito bom, é diferente. A parte chata é que você tem que esperar muito. Isso também é algo que está presente em diversos tipos de cobertura, né? Você tem que esperar tanto gestores públicos quanto famosos. Ambos adoram atrasar. E, por exemplo, qual que marcou mesmo, que marca você bastante, ou, por exemplo, que já te emocionou, por exemplo? Eu sei que eu ontem estava dando uma lida e eu li uma reportagem que você foi entrevistado no UOL e você faz um comentário em relação ao seu pai, que foi quando você entrevistou ele. E isso me chamou muita atenção porque
é diferente, né? Quando a gente vê uma pessoa que representa a gente, e quando a gente começa a se tornar uma pessoa que também vira representante de algo e as histórias se encontram. E o legal é que é familiar. Então, me diz qual que foi a que te tocou, por exemplo. Foram vários momentos, né? Esse com certeza foi muito bom, assim, de entrevistar. O meu pai não sabia direito como fazê-lo, né? Mas a gente, como profissional, pega e vai. Mas foi uma experiência diferente, assim, né? Porque aí você tem uma relação de afeto com o entrevistado. À época, eu até não tive como fugir de explicar que ele era meu pai e tal na matéria. Meu chefe achou que era melhor que eu colocasse. Foi uma reportagem que eu fiz para o Globo Esporte. Era um evento de comemoração. Meu pai jogou durante muitos anos no Coritiba, foi um atleta de destaque no clube, e aí ele estava lá, eu falei, puxa vida, vamos fazê-lo, né? E eu sempre fui meio tímido em relação a ficar expondo esse tipo de coisa, relações familiares, né, dentro do trabalho, mas aí o próprio Cinegra, no dia, me incentivou, falou, não, cara, você tem que fazer, tu vai ter história no coxa, também não é assim, né? E aí, por conta disso, eu fiz a entrevista, foi bastante emocionante. Mas eu acho que cada área sempre acontece uma coisa muito legal, assim. No que eu fiz no esporte, para mim o mais emocionante foi isso, pela questão do afeto em relação ao meu pai. Mas quando eu trabalhei, por exemplo, durante o período da pandemia, o dia que a primeira pessoa foi vacinada aqui no Brasil, eu estava lá na cobertura. A enfermeira estava lá levando a injeção praticamente na minha cara, como a gente brincou, né? Então, esses são momentos que são muito bons, assim, de você presenciar um momento histórico de uma coisa boa. Tantos me toca para revolta ou para baixo. Para revolta, eu fiz uma vez uma reportagem policial que culminou com a prisão de um abusador sexual de crianças, que é um tipo muito raro de abusadores, né? Que são aqueles que são os caçadores, os hunters, né? Eles vão correndo atrás de vítimas. A maioria são os abusadores normalmente têm acesso às crianças, né? São parentes, pessoas próximas, e este não. E foi o meu trabalho de investigação do começo ao fim que fez com que a gente descobrisse e que ele terminasse preso. Está preso até hoje. Teve outros casos, sei lá, o mais recente, foi o meu último dia na reportagem, inclusive, foi o caso aqui em São Paulo, daquele menino de 13 anos que atacou e matou uma professora, né? Então a gente fez a cobertura tanto da morte quanto do velório. Foi algo muito triste, assim, eu lembro que realmente depois você vai se acostumando com essas coberturas e aí nem sempre eu ficava mal, mas nessas, por exemplo, eu fiquei bastante afetado, porque vai mexendo com o teu íntimo, né? Existem as outras, né? Tem coisas que você trabalha assim que você está vendo a história acontecer diante dos seus olhos, né? Foi o que eu vi, por exemplo, na Operação Lava Jato. Assim, eu entrei na metade da operação, e aí você vê aqueles nomes fortes da política sendo presos ou sendo investigados, estava acompanhando aquilo, e depois o desenrolar das coisas, né? Eu, por exemplo, estava na cobertura tanto da prisão quanto da soltura do Lula, em loco. Então é algo que eu sempre brinco, assim, que me toca no sentido de você ser uma testemunha ocular da história. É algo que o dia que o meu filho foi estudar essa temática na aula de história, eu vou poder falar para ele com um pouquinho mais de propriedade, porque é algo que eu vivenciei. Acho que pegando esse fio que você comentou agora por último, por exemplo, como você estava nesse meio, nesse caso, por exemplo, da Lava Jato, como trabalhar, por exemplo, com perrengues que a gente vive? Porque naquele momento, acredito que tinham muitos jornalistas por perto, e como lidar com tantas pessoas num mesmo local fazendo a mesma notícia, como tentar trazer um olhar, uma ótica diferente, por exemplo. Bem, o bom jornalismo é formado por fontes, né? Você tem que ter o tempo todo relacionamento com as suas fontes, senão você está perdido. Você vai viver de nota dos outros, viver de assessoria de imprensa. Então, é fundamental conversar com as pessoas no entorno, né? O que eu acho que é interessante é sempre você estar apto à observação, porque às vezes tem certos pontos de vista diferentes que você está citando que você não percebe, mas alguém que está no teu entorno percebe. Então, eu sempre falo que, por exemplo, eu trabalhava no
esporte, quem normalmente me dava um bom texto era o meu repórter cinematográfico, porque ele via alguma coisa que chamava atenção, filmava aquilo, e várias vezes minhas matérias começavam dessa forma, né? Trazendo um adendo e tal, mas de acordo com a observação dele. Mas o que a gente chama na rua, pelo menos lá no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, a gente chama assim, os coleguinhas, são fundamentais também. Eles podem compartilhar coisas. Você tem amizade com colegas de outros veículos e tem informações ali que são de todos, né? Então a gente vai dando informação, falando de tal chegou, tal foi embora, aconteceu isso, eu te passo essa foto, eu te passo essa gravação, não avisa para ninguém. Isso acontece o tempo todo. É importante também, mas é claro que dentro desse conceito você respeitar o furo, né? Dando crédito, ou se algum colega porventura te negar aquilo, ele não está fazendo por mal, está fazendo o trabalho dele, tem mais que dar o furo mesmo. Se eu tiver informação adiante, eu não vou ficar passando para todo mundo também. Então, tudo isso conta. E perrengue, reportagem é sinônimo de perrengue. Você está passando perrengue por tudo e por todos, né? Você ficar passando perrengue porque está calor demais, porque está chovendo demais, porque o lugar é difícil de achar, porque você fica esperando muito tempo. Assim, às vezes você dá uma reportagem no ar, você levou 6, 7, 8 horas esperando, e às vezes nada aconteceu. Já aconteceu comigo isso várias vezes. E aí você tem que ter algum tipo de criatividade para, claro, baseado em verdade, baseado em fatos, produzir ali algum tipo de texto, né? Fazer uma reportagem. Lidar com perrengue não adianta. Eu acho que é tentar não se desesperar. Não adianta trazer muita receita. Eu não confio em gente que tem muita receita para o nosso trabalho. Eu acho que tem certos aspectos que são éticos, que a gente deve seguir. Tem certos aspectos que você aprende com a experiência, você vai ganhando casca. Mas não tem muita receita, a não ser não ter esse desespero, porque quem se desespera deixa de pensar. Se você não coloca a bola no chão, aí você acaba não enxergando as coisas que às vezes estão diante dos seus olhos, né? Então é tentar não desesperar, tentar trabalhar da melhor forma possível, e não se deixar levar por emoções. Tanto que dentro de uma redação não tem nada pior para um repórter do que lidar com colegas de profissão que sejam desesperados, porque você sofre por causa do desespero alheio, e a gente que está ali em loco como repórter, você está vendo que às vezes não é tudo isso, ou que às vezes é tudo isso e as pessoas ainda não perceberam. Acontecem as duas coisas. Eu vou te citar um exemplo. Uma vez, para você ver o que é a experiência da gente. Quando eu comecei a trabalhar com reportagem policial, você vai aprendendo o jeito dos policiais de agirem e das situações. E eu me lembro de um caso que foi muito triste, que aconteceu, se não me engano, foi em Colombo. Não, é Marechal Tamandaré. Pela manhã, a nossa reportagem foi procurada e o repórter nosso foi até um lugar onde uma criança tinha desaparecido. O nome do menino era Isaac. Aí nosso repórter chegou na casa de uma mulher que disse que cuidava do Isaac. Ele entrou na casa, a mulher ofereceu um café para ele, falou, não quero ligar, vamos gravar, vamos. Aí gravou. Aí o Isaac veio aqui, pediu uma pipa, contou uma história. E aí foi embora. E ele voltou para a redação, editaram a matéria e colocaram no ar esse pedido de socorro da mulher. Eu me lembro que eu entrei nesse dia para trabalhar por volta de meio-dia. Eu fazia o Tribuna da Massa, está no ar até hoje. E o jornal começava tipo 15 para meio-dia. E eu estou vendo aquela matéria no ar. Daqui a pouco eu vi uma entrada ao vivo nele na frente. Aí eu vi que chegou o delegado, hoje ele é deputado estadual, inclusive foi eleito, doutor Tito Barrichello. Ele chegou, deu uma olhada no lugar, aí pegou e subiu e sumiu. Falei, nossa, que estranho, porque o doutor Tito sempre foi muito midiático, gostava de dar entrevista. Daqui a pouco eu vi uma movimentação estranha dos policiais. E eu tinha uma pauta lá na Casa do Chapéu, que era um outro assunto. Aí eu cheguei na minha coordenadora e falei assim, quando é que vocês vão derrubar a minha matéria e eu vou para lá? Porque alguma coisa está acontecendo. Ela falou, não, imagina, não é necessário. Aí eu peguei e falei, olhei para ela e falei assim, olha, eu vou esperar mais 5 minutos, que vai ser o tempo que você vai mudar a minha pauta e eu vou ter que ir para lá. Não vai ser preciso. E ok. Deu 5 minutos, o que aconteceu? Eles mudaram meu lugar e eu fui para lá. Porque o que aconteceu? Essa mulher que chamou a nossa reportagem e ofereceu café, inclusive, por um motivo banal, tinha matado o menino,
esquartejado o menino, colocado dentro do armário e colocou no forno. O mesmo forno que ela queria servir o café para o nosso repórter. E aí, quando eles fizeram uma limpa na casa, eles acharam a história dela meio estranha, foram lá, ela pegou, abriu o forno lá, descobriram lá o corpo do menino e ela imediatamente confessou. Então, isso são coisas que a experiência vai te dando. Que aí você tem que estar o tempo todo, assim, isso é uma característica muito forte da nossa profissão, argumentando, falando, gente, não faz isso aqui acabou, vamos adiante. Não, tem que estar sempre ponderando, porque conforme você vai pegando experiência na área, você vai percebendo que tem coisas que funcionam e outras não. Mas é claro que existem situações das quais a gente não está preparado, você não tem repertório, é improviso puro. Então tudo depende de uma questão de observação, de sorte, de estar no lugar certo. Né? Se vocês olharem as grandes reportagens que a gente teve ultimamente aqui no país, todas elas nascem de uma certa implicância do repórter com aquela versão inicial, que às vezes é uma coisa meio banal, meio boba, né? A operação lá começa como mais um esquema qualquer aí de lavagem de dinheiro de um posto de gasolina e termina do jeito que terminou. Depois a própria reviravolta da Lava Jato com a história da Vaza Jato da mesma forma, mais uma conversa, um próximo estranho, daqui a pouco quando você vê, a história vira. O que a gente viu recentemente, por exemplo, das joias sauditas que foram presenteadas ao presidente Bolsonaro, tudo começou com uma ligeira implicância dos dois repórteres que chegaram ao início da história, né, olhando que alguma coisa não estava muito certa com aqueles presentes. E aí eles vão fazendo o cruzamento dessas informações, quando você vê esses dados chegam de um jeito assim impressionante. E aí vão tomando volume, porque os outros colegas vão trabalhando junto nas histórias e vão apurando mais coisas, e aí crescem de uma forma incrível, né? Então, estar atento também a quando uma boa história pode simplesmente surgir. Esses dias eu fui na casa de uns amigos aqui em São Paulo, para concluir a minha fala, e eles moram no bairro de Higienópolis, de frente para aquela casa abandonada que virou o podcast do Chico Felitti, da Casa da Mulher Abandonada. Né? Então, como uma história de uma casa podre caindo aos pedaços, de uma mulher que, quando você conversa com os vizinhos, dava um pouco de medo, uma mulher meio estranha, tem gente que falava que era bruxa, esse tipo de coisa e tal. E aí foi virando a história, descobre que a mulher poderia ter sido condenada, o marido dela foi por um crime de escravidão doméstica, uma coisa horrível e tal. A nossa profissão é isso, a observação, estar apto a escutar pessoas, a investir em boas histórias e também prestar bastante atenção no momento ideal, que podem não dar em nada. Eu concordo com você. Hoje eu tive de novo a experiência de ir pra rua, porque é um negócio que eu gosto, assim. Eu fui fazer enquete, então eu prefiro estar um pouco mais na rua do que, por exemplo, estar dentro da redação ali na TV Evangelizar. E eu tive que fazer 2 pautas e é como você comentou, você tem que ficar prestando atenção literalmente nas pessoas, como você chegar nas pessoas. Acho que essa seria a pergunta que eu faria para você, assim, literalmente, aonde que a gente aprende mais, por exemplo? Porque eu tô aprendendo um pouco na rua o jornalismo, mas eu posso aprender em outros lugares ou literalmente quem quer seguir uma carreira, por exemplo, na televisão, tem que aprender na rua ou vai conseguir aprender na redação ou vai unir tudo isso? Você tem que somar a sua experiência pessoal, né? Eu sempre falo que um bom repórter é fruto de muita leitura, de preferência de todo tipo de leitura. A gente não pode se furtar a somente ficar lendo o jornal, se informar somente por site, você tem que escutar rádio, você tem que ouvir podcast, você tem que estar informado daquilo que está acontecendo no noticiário como um todo. Assistir um jornal é um hábito tanto quanto comer ou fazer atividade física, mas também procurar outro tipo de repertório. Você pode, claro, buscar leituras daquilo que você gosta, mas também conhecer outras coisas, né? Se informar por outras áreas. É muito básico, né? Tem quem fala que o jornalista é um especialista de generalidades, né? Você tem que estar apto a fazer uma entrevista, nem que seja mais superficial, mas falando sobre agronomia, sobre política, sobre polícia, sobre qualquer outra coisa. Então, o tempo todo a gente
gente tem que estar se brifando, né? A gente não pode se deixar ao luxo de não ter a informação na palma da sua mão, tá lendo sempre tudo aquilo que está acontecendo no país. E é claro, aquilo que você aprende dentro da redação é muito bom, né? Eu posso dizer que eu tive sorte na minha formação profissional de estar em redações onde a gente tem assim pessoas mais velhas, com mais experiência e que eram pessoas aptas a compartilhar essa experiência, né? Então, eu me lembro de um jornalista com quem eu trabalhei na RPC, o Jorge Narozniak. Ele já morreu, já faz uns bons anos. E ele era aquele jornalista do tempo que ele andava com um saquinho de ficha na mão, porque era a forma que você usava para pagar a ligação em telefone orelhão, que era um telefone que ficava na rua, porque não tinha celular, e aí ele via as coisas acontecendo, ele ia em boteco, ficava trocando ideia com o povo no boteco, ficava escutando aquelas conversas, tomando pinga. Isso era o tempo que se fumava em redação. Aí ficava tomando aquela pinga, ouvindo a conversa dos caras, falava, meu Deus, aí dá uma pauta boa. Aí chegava lá, pegava a ficha dele, que ele sempre era lá na redação, e avisava, acontecendo tal coisa. O pessoal ia lá, e nessa brincadeira, que a gente às vezes não dá muita bola, o Jorge produziu muitas reportagens premiadas, Globo Repórter e os Cambal. Então eu tive o prazer de trabalhar com ele, sentar na mesa do lado assim, e ele ficava contando, ele já estava aposentado, doente, de saco cheio de trabalhar em TV, e queria ficar contando o que ele fez. Então isso foi um dos exemplos que eu conto com quem eu aprendi muito. Mas além das pessoas, das experiências que você fala na redação, acho que a gente tem que escutar. Assim, eu sempre aprendi muito com os meus repórteres cinematográficos. São profissionais de imagem, gente que consegue ver pontos de vista diferentes. Eu acho que isso é muito interessante. Eles têm muito a ensinar para a gente. Os populares, no geral, a gente com quem você conversa, que te dá pauta o tempo todo, falam coisas maravilhosas, é dali que você extrai a percepção das pessoas. E eu acho que é de observação, né? Sempre falo que o médico, se ele quer se especializar, ele precisa pagar por um curso. Ele precisa ir para o exterior. A gente tem muita informação de graça. Um profissional de televisão quer se especializar, ele tem que assistir jornal, procurar os melhores repórteres, trabalhar com gente que tem texto diferente, ou pelo menos consumir o material que essas pessoas produzem. Então isso é muito legal. Isso é uma coisa muito bacana, que eu acho muito bacana da nossa profissão, assim, que às vezes está mais ao nosso alcance. Uma próxima pergunta que eu faria para você, que você comentou em relação a textos diferentes, a gente acompanhar textos diferentes. Hoje, atualmente, o que você anda acompanhando para tornar seu texto cada vez diferente aí na CNN, por exemplo? Bem, eu tenho fugido um pouco do jornalismo, né? Eu tenho procurado ler mais literatura ou da sequência no que eu tenho produzido, que são os meus cursos de storytelling, justamente para procurar narrativas diferentes, para procurar um jeito diferente de contar a história. Eu gosto gozado, inclusive ele acabou de passar aqui. Eu, quando estava na faculdade não, já estava trabalhando já na RPC, um dia a gente teve um simpósio e falaram, tem um repórter da Globo que está fazendo umas matérias para o JN, que ele tem um texto bom, que é o Felipe Ciani, o texto dele é mais falado, etc. E tal. Hoje eu trabalho no mesmo programa que ele. E é o jeito dele falar, entendeu? Então é o jeito dele se comunicar. E ele colocava isso no texto, então eu acho bacana. Para texto de televisão, eu posso te dizer hoje, puxa vida, dessa geração mais nova, eu gosto muito do Pedro Vedo. Acho que ele tem um texto que puxa para a poética. Tem um quê de ironia também que é muito bom. Então eu acho que é uma boa referência. Eu esqueci agora o nome desse rapaz, tem um repórter no Fantástico que é muito bom também, que ele é novo. Eu acho que o Marcelo Canelas também tem um texto muito bom. Recentemente eu vi o Canelas produzindo uma reportagem, pena que ele foi demitido da Globo, que há anos atrás, coisa de 20 anos atrás, ele foi para uma cidade fazer uma reportagem sobre fome. E o texto dele é muito emocionante, assim, sabe? É difícil não segurar as lágrimas do texto dele. E ele voltou para o mesmo lugar 20 anos depois. E na matéria aparece uma criança. O pai segurando a criança, a mãe segurando a criança e tal, e aparece aquela criança.
Ele encontrou essa criança, a matéria foi gravada lá no interior de um estado do Nordeste, do qual não me lembro o nome, e essa criança, que agora já é uma mulher, ela foi encontrada aqui na região metropolitana de São Paulo. E ela conta assim, um negócio que me marcou muito. Além de toda aquela dificuldade falando sobre a fome, ela dizendo assim que a única imagem que ela tem do pai foi a matéria do JN. Porque o pai dela morreu pouco tempo depois da matéria do JN. Então, eu penso muito nisso, assim, né? De que forma que você pode contar uma história, de que ela pode marcar as pessoas, que ela pode emocionar as pessoas, que ela também possa causar revolta, mas que não seja só mais um texto. E aí eu acho que a gente entra também na coisa do estilo, né? De você fazer aquilo que você gosta, se é um pouco mais quadrado, mais sério, ou um pouco mais conversado. Eu lembro que uma vez eu conversando com o Mauro Naves, que foi durante muitos anos repórter esportivo na Globo, cobriu seleção, Copa do Mundo, e agora está na TV a cabo, na internet. Ele fala assim, ele falou, Jorge, meu texto é mais quadrado, entendeu? Eu não gosto de ficar inventando muita moda, as passagens são assim. Só que mesmo assim ele fez história no jornalismo, né? E aí, em comparação, você tem outro que tinha um texto completamente diferente, que infelizmente também foi mandado embora recentemente, que é o Regis Rezin, no esporte, o pessoal chamava de Profeta, que é um doce de pessoa, um cara muito legal para conversar também, que tinha aquelas coisas das brincadeiras no texto, com os jogadores, né? De antecipar o lance que ia terminar no gol, ele fazia muito disso e tal. Então, é um jeito que ele criou de criar histórias. Então, eu acho que é isso, assim. Mas a gente nunca pode se furtar, nunca pode deixar de procurar referências de texto fora do jornalismo também. Acho que são narrativas que ajudam a gente a contar experiências melhores. Como é que eu posso sugerir? Recentemente eu tenho lido as sequências dos livros, né, 1808, 22 e 89 e o Escravidão, volume 1, 2 e 3. Eu acho que ali a gente tem um exemplo, né, de um texto jornalístico, que o autor é jornalista, mas ao mesmo tempo de um texto assim que, com o peso que a narrativa tem, ele te leva ao riso eventualmente e também até as lágrimas. Eu estou terminando de ler o volume 3, assim, tem situações que são muito pesadas no livro da escravidão. Para mim essa é uma referência que me vem à mente, assim, que é o que eu estou lendo agora. Eu estou lendo também, esse eu me esqueci o autor, é uma biografia proibida do Roberto Carlos, do cantor, que é um livro muito bom, um livro muito bem escrito, Roberto Carlos em Detalhes, chama, esqueci o nome do autor agora. Porque ali você tem um trabalho que eu acho interessante, que nem sempre a gente jornalista pode fazer, que ao mesmo tempo que é um trabalho jornalístico, de pesquisa, o cara é fã do Roberto, entendeu? Então ele tem um puta trabalho de reportagem, assim, de conversar com 50, 60, 70, 80 pessoas, e de gente assim que era, sei lá, o sorveteiro da época, nesse nível de profundidade, de informação e de pesquisa. Uma pena que o livro foi proibido por uma bobeira do biografado. Enfim, eu acho que é isso. Biografias são sempre boas referências também, né? De formas como você pode contar a história. Gosto muito delas. E acho que é isso. São esses lugares que eu acabo procurando referências. Uma coisa que me chamou a atenção, como você está comentando, eu acredito que um dos livros que eu li, que eu chorei, acho que é um dos únicos livros que eu chorei, por enquanto, né, nesse caso, foi o Cor Púrpura. Eu lembro que eu estava indo pra Rádio Cultura, e eu terminei de ler o livro dentro do ônibus e comecei a chorar dentro do ônibus, porque a forma que a Alice Walker monta toda a narrativa da história impacta muito, e isso chama muita atenção, né? E eu acredito que algumas pessoas têm essa dificuldade de montar algo nesse nível, principalmente no jornalismo, porque a gente trabalha diariamente. E como você acabou de comentar, quando você, por exemplo, se você for fã e consegue detalhar bem, é sensacional. Acho que matérias que têm esse cunho de detalhe, tanto quando linka a imagem e o texto, é maravilhoso. Acho que eu vou encerrando para não tomar tanto seu tempo. Eu tenho algumas perguntas de alguns alunos
E uma última também minha, eu vou para os alunos porque é importante, eu vou aqui ler para você e daí você responde. São alunos do curso de jornalismo da FATEC. Então vamos lá. Em sua carreira jornalística, você já se deparou com a seguinte frase: só chegou aonde está por ser filho de ex-goleiro, Jairo. Você já ouviu isso? Se sim, te incomodou quando escutou? Como foi desconstruir esse pensamento, afirmando a todos que foi por mérito e não por status social, principalmente no ramo esportivo? Eu nunca escutei isso, porque veja bem, como homem preto eu posso falar isso com propriedade, normalmente o nosso tipo de questionamento se dá em relação à cor da pele. E como desempenha uma função que é um trabalho de análise, que todo jornalista faz, eu já fui questionado por estar onde estou justamente por isso, não porque meu pai era goleiro, né? Normalmente se espera, quando eu falo em relação à questão de racismo, que pessoas pretas não desempenhem funções de análise, sejam quaisquer elas sejam. Então, o meu pai, ou qualquer outro atleta, ou pessoas negras que têm algum tipo de desempenho que seja de destaque, em alguns ramos da arte, por exemplo, ainda estão, assim, como que eu posso dizer, como se fosse num patamar de tolerância, de ascensão social. Então, que é aquela coisa de que uma pessoa racista, quando vê um preto bem-sucedido, já diz que provavelmente ele é cantor de pagode ou é jogador de futebol. E como eu estou numa função da qual serve justamente para quebrar isso, e a gente tem poucos negros de destaque na nossa profissão, em comparação numérica, estritamente, com a quantidade de pessoas brancas trabalhando na nossa área, dá para afirmar isso tranquilamente. Então, eu vejo mais esse tipo de questionamento. Eu nunca fui questionado pelo fato de eu estar pelo fato do meu pai ter sido jogador de futebol. Na verdade, eu acho que, até por vergonha, eu nunca me aproveitei muito disso. Deveria ter feito, não vejo problema nisso, muito pelo contrário. Poderia ter me ajudado de certa forma, mas nunca foi necessário. Porque, como a gente também não tem a mesma profissão, não havia aquela cobrança de uma expectativa igual, né? Que vai acontecer quando você tem pai e filho que desempenha a mesma tarefa, né? Façam o mesmo trabalho. Mas, resumindo a pergunta, estritamente por uma questão de ser filho de goleiro, atuando como jornalista, não. Uma coisa que me chama muita atenção em relação a isso que você comentou é representatividade. E eu também estou tentando seguir esse caminho. Acho que no curso nosso de jornalismo, o curso próprio, e até mesmo a universidade em si, é algo bem branco. Então, quando você entra logo de cara, você acaba tomando um susto, principalmente porque você acaba imaginando se esse local é para você. Eu tive, acho que essa experiência, comecei a ter essa experiência de observar e analisar essa coisa em relação a nós pretos, pelo fato que eu entrei num local que eu ficava pensando que eu não era privilegiado. E quando eu entrei, eu pensei, nossa, eu sou muito privilegiado pelo fato que eu tô, infelizmente, eu vou dizer assim, porque sim, infelizmente, eu tô tendo essa oportunidade e muitos não estão. Quando eu entrei a primeira vez dentro da universidade, acho muito engraçado porque eu coloquei uma camisa do Malcolm X e eu fiquei, tipo, quietinho na minha, assim, tipo, ninguém mexe comigo porque eu tô querendo seguir algo e fazer coisas diferentes. Então, tem isso também. Acho que uma coisa que é bem legal do jornalismo, e acho que é uma coisa que a gente consegue ter uma característica à frente, principalmente por sermos pessoas pretas, é que a gente consegue observar antes do que as pessoas brancas, porque quando você pisa num local, num ambiente de trabalho, a primeira coisa que, por exemplo, eu vejo é se tem uma pessoa preta pra estar comigo, porque tem ambiente que é difícil. Principalmente para a gente tratar sobre mídia preta. E acho que é uma pergunta que eu faria para você, como que você hoje lida
aí na CNN, você vê um espaço bom, você vê que existe alguma outra mídia dando espaço pra gente, por exemplo? Eu vejo que essa questão tem incomodado bastante algumas emissoras, principalmente aquelas que têm um grupo mais progressista, no que diz respeito à questão de gestão, se preocuparem com isso. Existe, ao mesmo tempo, uma preocupação que é legítima e concomitantemente, eu diria que existe uma preocupação de ESG, né? Daquela coisa de governança, de meio ambiente e principalmente de sustentabilidade. No sentido assim, como é que eu posso te falar? Existe uma preocupação que ao mesmo tempo é legítima, em que quer se falar sobre essas questões, em que elas são necessárias, com medo dessas empresas de perderem para as narrativas, de se verem envolvidas em problemas, de não conseguirem apresentar uma resposta suficiente para casos internos de racismo ou de gestão de crises que acabam trazendo esse tipo de problema, né? Eu acho que nem sempre as empresas estão preparadas para isso, né? No fim, a gente sempre tem uma discussão que acaba sendo meio fulanizada, não se leva em consideração, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu vejo aqui na CNN, você tem uma preocupação em termos de números, assim, também de contratação de pessoas pretas. Você teve isso, né? Então, eu já tive chefe preto aqui, por exemplo, na TV, uma chefe preta, mulher, aqui na televisão, tem eu e mais uns poucos outros fazendo vídeo também aqui na emissora, mas claro que, quando comparado com outros casos, é um número muito abaixo, muito incipiente. Mas isso não muda o fato de que você tem que se impor o tempo todo. Já escutei todo tipo de besteira que você imaginar, de cunho racista, já fui vítima de racismo enquanto estava trabalhando, de ser impedido de dar sequência no trabalho porque duvidaram que eu era um repórter, ou uma vez no Rio de Janeiro a gente estava saindo da emissora, a polícia nos parou, apontou o fuzil nas nossas caras, só parou com a abordagem truculenta quando viu o microfone na minha mão. O que eu posso dizer é o seguinte, quando a gente fala de contexto contra racismo, ele se dá o tempo todo em todos os espaços, né? Infelizmente é algo do qual a gente não tem direito a ter descanso. Então, é impossível parar, seja em qualquer ambiente. Gente, aqui encerra o primeiro episódio, é claro, com o Jairo do Nascimento. Espero que eu tenha falado certo o seu nome, Jairo. Se você estiver assistindo isso, muito obrigado. Obrigado por ter participado e por ter dado várias respostas. Infelizmente não deu para responder mais, porque tem bastante, mas foi muito legal. Eu quero agradecer quem estiver assistindo esse podcast, quem estiver escutando esse podcast, é claro. E aguardem que vem mais. Então é isso, gente. Leadcast, o podcast feito para estudantes de jornalismo. Então eu vou atrás para vocês dos profissionais que saíram da vida que a gente vive hoje, como eu vivo junto com vocês. Enfim, um abraço, tchau, tchau, e é isso, fechou!